Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente essencial para ter paz de espírito nas finanças. Vamos imaginar essa jornada não como uma corrida maluca, mas como uma escada. Uma escada que a gente pode subir com calma, degrau por degrau, até chegar na segurança financeira. E para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. Olhando para a situação hoje, dá para dizer que a vida financeira está em equilíbrio? E veja bem, não é só sobre ter as contas em dia, tá? É sobre ter uma estrutura, uma base sólida. A ideia aqui é a gente entender junto como avaliar isso. A grande metáfora que vai guiar a nossa conversa é essa: a escada da segurança financeira. Ela tem 4 degraus. Cada um deles é um novo patamar de estabilidade, que vai desde a sobrevivência mais básica até a independência total. Então, bora começar a subir? O primeiro degrau nos espera. Este aqui é o alicerce. O primeiríssimo degrau é o que a gente chama de patrimônio mínimo de sobrevivência, ou PMS. Pensa nele como uma rede de segurança, a base que não deixa um simples imprevisto virar uma tragédia financeira. Tá, mas o que é esse tal de PMS na prática? Bom, é uma reserva de grana, sabe, com liquidez alta, ou seja, fácil de pegar quando precisa. E ela serve para quê? Para cobrir os custos essenciais da vida por um período, caso a principal fonte de renda simplesmente desapareça. Imagina uma perda de emprego, um problema de saúde. É esse o dinheiro que dá o fôlego para a gente se organizar sem desespero. E o cálculo, olha, é bem mais simples do que parece. Primeiro passo: descobrir qual é o gasto médio mensal. Quanto custa viver por um mês? Com esse número em mãos, o segundo passo é só multiplicar por 6. O resultado? Esse é o valor do PMS. É o equivalente a 6 meses de respiro. Vamos usar um exemplo para ficar bem claro. Pensa no senhor da Silva. O custo de vida dele é de R$ 5.000 por mês. A gente multiplica isso por 6 e pronto. O patrimônio mínimo de sobrevivência dele é de R$ 30.000. Esse é o primeiro objetivo concreto na nossa escada. Certo. Com a base ali garantida, já dá para subir para o segundo degrau. E aqui a coisa muda de figura. A gente sai da pura sobrevivência e entra no campo da tranquilidade. É o patrimônio mínimo recomendado, o PMR. O mais legal desse degrau é a virada de chave na mentalidade que ele proporciona. O PMR não é só sobre estar seguro, é sobre ter liberdade. É ter aquela paz de espírito para poder, sei lá, mudar de carreira, começar um curso novo, ou até recusar um trabalho que não tem nada a ver com seus valores. Tudo isso sem aquele medo constante de como vou pagar as contas. E a fórmula aqui é inteligente. Ela se ajusta à realidade de cada um. Para quem tem um emprego mais estável, com boa chance de se recolocar no mercado, o ideal é ter o equivalente a 12 meses de custo de vida. Agora, para quem é autônomo, freelancer ou está numa profissão mais instável, a recomendação sobe para 20 meses. Voltando para o nosso amigo senhor da Silva, com aquele custo de 5.000, o PMR dele ficaria entre 60.000, se ele tivesse um emprego estável, e R$ 100.000, se a situação profissional dele fosse mais incerta. Percebe como a meta se adapta ao nível de risco? Faz todo sentido. E essa imagem aqui resume perfeitamente a diferença que esse degrau faz na vida de uma pessoa. Sem esse lastro, muitas decisões são tomadas com base no medo. Com ele, as escolhas são guiadas por oportunidades, por sonhos, por crescimento. É uma transformação psicológica gigante, de verdade. Muito bem, já temos a segurança e a tranquilidade. Vamos para o terceiro degrau, o patrimônio ideal, o famoso PI. Agora o nosso olhar muda. A gente para de focar só no presente e começa a mirar lá na frente, na construção de riqueza para o longo prazo. O PI é como se fosse um termômetro financeiro. Ele serve para a gente saber se, para a idade e para o padrão de vida atuais, o ritmo de poupança e investimento está no caminho certo para garantir uma aposentadoria tranquila. É uma checagem de rota, estamos indo bem? E a fórmula para isso é a seguinte: pega-se 10% do gasto anual e se multiplica pela idade da pessoa. Parece simples, né? Mas é uma regra prática muito poderosa, porque ela conecta diretamente o estilo de vida e o tempo de vida com o patrimônio que deveria estar sendo acumulado. No caso do senhor da Silva, que tem 35 anos e gasta 60 mil por ano, o patrimônio ideal dele seria de R$ 210.000. Se ele já chegou nesse valor, ótimo, é um sinal de que ele está no caminho certo para a idade dele. Se não, funciona como um alerta, opa, talvez seja a hora de acelerar um pouco os aportes. E chegamos ao topo da escada, o objetivo final para muita gente, a independência financeira. É o patrimônio necessário para a independência financeira, o PNIF.
Nesse ponto, o trabalho vira uma escolha, não mais uma obrigação para sobreviver. Mas calma lá. Antes de calcular o topo da escada, a gente precisa entender um conceito que é o coração de tudo: a rentabilidade líquida. Sabe, não adianta nada um investimento render 10% ao ano se a inflação foi de 6% e os impostos levaram mais 2%. O que importa de verdade é o ganho real, aquele que sobra depois de descontar tudo. É esse juro que faz o dinheiro trabalhar de verdade. Então, o PNF é exatamente isso. É um montante de dinheiro que, bem investido, gera uma renda líquida capaz de pagar todas as despesas anuais, para sempre. Ou seja, o patrimônio se torna nova fonte de renda. É a liberdade em forma de número. E a continha para descobrir esse número mágico é dividir o custo de vida anual pela taxa de rentabilidade líquida que se consegue nos investimentos. Simples e direto. O ponto-chave aqui é entender o poder gigantesco que essa tal taxa de rentabilidade tem no resultado final. E esse gráfico, uau, ele mostra isso de um jeito absurdo. Pensa de novo no senhor da Silva, com um gasto de 60 mil por ano. Se ele conseguir uma rentabilidade líquida de 5%, vai precisar de R$ 1.200.000 para se aposentar. Agora, se ele for um pouco mais eficiente e conseguir 8%, esse número cai para R$ 750.000. É uma diferença de quase R$ 500 mil. Isso mostra o quanto vale a pena estudar e investir bem. E aqui está ela, a nossa escada completa. A gente começa com a base firme da sobrevivência, sobe para a tranquilidade que nos dá liberdade, depois checa o progresso com o patrimônio ideal e finalmente alcança a independência no topo. É uma jornada clara, lógica e progressiva. E um ponto que é fundamental entender e que o material deixa bem claro é o seguinte: esses valores não se somam, ok? O PMS está dentro do PMR, que, por sua vez, faz parte do PI. É como se fossem bonecas russas. Ao atingir um degrau, a base para o próximo já está construída. São níveis diferentes de um mesmo patrimônio. E assim, com essa estrutura toda na cabeça, a pergunta que fica é para a reflexão de cada um. Agora que os degraus dessa escada são conhecidos, em qual deles cada um se encontra nesse momento? E, talvez o mais importante, qual é o próximo passo a ser dado nessa subida?